Então vamos lá, Alvane, responde para a gente como é que funciona essa questão, né, importante para todos os trabalhadores, né, que antes falavam assim, você é obrigado. Essa obrigatoriedade, na verdade, ela desapareceu nos últimos tempos? Então, Fernando, como eu falei para você, é um assunto assim muito polêmico, né, a falar de sindicato, né, porque tanto o sindicato existe da classe patronal, quanto também o sindicato da parte dos trabalhadores. Então, a obrigatoriedade do recolhimento, ela não existe nem para uma nem para outra. Tanto que os sindicatos, Fernando, hoje, eles estão assim mais, digamos assim, dedicados à categoria, tanto um como o outro, para justamente não perder os seus filiados, né? Aí você pode até me perguntar, Alvane, mas e você? Você recolhe sindicato? Você paga? Eu pago o sindicato. Aí você pergunta, mas por que você paga, sendo que não é obrigatório? É um custo desnecessário? Não. Na verdade é o seguinte, a gente paga o sindicato porque o sindicato nos traz vantagem. O sindicato, ele nos traz curso, aperfeiçoamento para os nossos colaboradores. Então, assim, Fernando, o sindicato que traz algo em troca daquela contribuição que você paga, né, vale a pena você contribuir. Então, falando assim, tem a parte do patronal, né, que é uma parte, digamos assim, até mais simples de lidar, e a parte dos trabalhadores. E para que existe o sindicato? O sindicato existe para justamente defender a sua categoria, patronal e dos funcionários, né? Aí você pergunta, Alvane, logo logo eu vou ter que pagar a contribuição sindical. Olha, antes da reforma da reforma trabalhista de 2017, realmente era obrigada a recolher, tanto uma classe quanto a outra era obrigada a recolher, e após essa reforma trabalhista, não mais é obrigatório, né? Então, antes, por exemplo, eu sou um funcionário, vamos citar como exemplo, eu não queria recolher naquela época, eu faria uma cartinha de próprio punho, assinava, levava no sindicato para falar assim, eu não quero ser um filiado, eu não quero ser filiado. Aí a empresa não descontava aquela contribuição sindical na folha de pagamento, né? Hoje, inverteu, Fernando, hoje está inverso. Se o funcionário quiser contribuir, ser um filiado, ele tem que escrever essa carta, ele tem que manifestar a vontade de fazer o pagamento da contribuição, entregar essa manifestação de vontade para a sua empresa, para o seu patrão, e aí sim o patrão vai poder fazer o recolhimento e fazer o desconto na folha de pagamento daquele funcionário. Então, quer dizer o quê? Que não existe a obrigatoriedade de se fazer o recolhimento da contribuição sindical sem que não tenha a vontade do colaborador, do funcionário de pagar. Tá? Aí você fala, e se o funcionário não manifestar essa vontade de querer pagar? Entende-se que ele não quer ser filiado, né? Entende-se que ele não quer pagar. Aí você fala, é importante ter um sindicato da categoria? Claro que é importante, é muito importante. Por quê? Cada sindicato, como eu falei, ele defende a sua classe, ele defende na época de aumento salarial, qual o percentual que vai aumentar, ele defende numa eventual abertura, por exemplo, de final de ano, quais os horários que vão ser aberto o comércio, por exemplo. Então, existe essa negociação que é feita entre os dois sindicatos, só que para existir um sindicato forte, tem que ter um sindicato com filiados. Mas, se o sindicato também não proporcionar algo em troca, alguma contrapartida para esses filiados, logicamente que vai perder muita arrecadação, como aconteceu. Fernando, só para você ter uma ideia, no Brasil existe em média 17 mil sindicatos, em média, né, no Brasil. Então, você tem sindicato para todo tipo de categoria. Todo tipo de categoria existe sindicato. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos não existe praticamente nem 5% do que tem no Brasil. Então, quer dizer, a gente só pensa assim, há um número exagerado de sindicatos, né? Não precisava ter tudo isso de sindicatos. E os sindicatos, logicamente, que existem, eles têm que se especializar, eles têm que oferecer um trabalho em troca, eles têm que oferecer uma contrapartida para que possa ter os seus associados. Então, trocando em miúdos, pessoal, você colaborador, você não quer ser filiado? É só não manifestar a vontade. Você quer ser filiado ao seu sindicato? É importante? Lógico que é, para fortalecer o seu sindicato. Agora você fala, não faz nada por mim. Então, é uma decisão particular de cada um, né? Quer ser filiado? Manifeste a vontade, avise a empresa que a empresa vai fazer o desconto dessa contribuição sindical na sua folha de pagamento e você passa a ser um associado, Fernando.
São as dúvidas do trabalhador, né, gente? Há muito tempo atrás a gente tinha como obrigação. Se queria ou não queria, né, não tinha essa, você estava descontado na sua folha. Eu acho que é lícito até que haja contribuição se a gente tem benefício, ou não é? E é isso que vocês têm que ver. Claro que cada categoria tem um procedimento aí, né, Alvani? Né? Nesse caso, aqui na cidade de Arapongas, nós temos situação do moveleiro, que é grande, o parque moveleiro é enorme. Né? Como não ter um sindicato? Tem que ter um sindicato, até porque na hora que você precisa, e os movimentos são grandes em relação ao moveleiro, né, você ter onde ser amparado. Né? E qual que é a maior dúvida hoje de quem fica nessa? Opta ou não opta pela questão da contribuição, Alvani? Então, Fernanda, sempre o pessoal me pergunta o seguinte: Alvani, você é contra sindicato? Porque eu vejo você fazer vídeo falando assim, não sou contra sindicatos. Eu sou contra sindicatos que não proporcionam nada para os seus filiados. Aquele sindicato que só existe de nome. Né? Então, assim, é o que eu digo, todo mundo pergunta, principalmente empresas, que a gente presta serviço para a empresa. Os empresários perguntam: Alvani, eu recolho, porque nós somos obrigados pelo menos a fazer a guia para dar a opção para a pessoa se ela quer recolher ou não quer recolher essa guia para o seu sindicato. Eu recolho essa guia? A primeira pergunta: esse sindicato te proporciona alguma coisa? Lhe traz alguma contrapartida? A pessoa fala: ele traz para mim um convênio odontológico, eu tenho desconto em tal lugar, eu tenho parcerias. Bom, então ele está te trazendo vantagem. Vale a pena? Vale a pena, contribua, como nós fazemos com o nosso SESCAP. Nós contribuímos, por quê? Porque o SESCAP, hoje a gente considera um dos melhores sindicatos do estado do Paraná, né, onde ele proporciona muitos benefícios para os seus associados. Né? Os empregados, o seu sindicato proporciona algo para você? Você tem uma contrapartida? É um exame de consciência. Qual que é a vantagem que você tem de ser filiado ao seu sindicato? Né? Traz alguma coisa? Traz, eu tenho vantagem. Então, fica como exame de consciência. Essas perguntas que eu faço, Fernando, para o empresário, é a mesma que eu faço também para o funcionário. Né? Se o sindicato proporciona algo para ele. É o que eu digo, o sindicato é muito importante, você ter um sindicato da categoria forte, que é ele que vai brigar por você. Lá na frente, quando houver a discussão de aumento salarial, quando vai se falar de hora extra, periculosidade, insalubridade. Então, existe o envolvimento do sindicato. Então, é importante que haja um sindicato forte. Certo. O Alvani responde. Você vai encontrar o Alvani em rede social também. Está com o Alvani Assessoria, mas já durante a semana vai passar para o nome Alvani Responde, que já é um dos nomes que a gente deu na época do rádio e de televisão. E agora o Alvani vem com esse quadro aí. Então você pode dar também sua opinião, falar a respeito das suas dúvidas e mande suas perguntas que a gente vai reportar para o Alvani trazer isso. Né? É uma experiência que o Alvani já tinha tido e nós retomamos então para a televisão. Obrigado, Alvani. Eu agradeço você, Fernando, agradeço a todos vocês aí de casa que me dão a oportunidade de entrar e falar com vocês na linguagem que vocês possam entender, e pode ter certeza, sempre estaremos aqui toda quarta-feira. Fernando, o dia que eu não poder, de repente eu tenho que atender algum cliente fora da cidade, com certeza, um vídeo eu deixo para vocês, para poder trazer informação, isso pode ter certeza. Um grande abraço a vocês. Tá, gente, obrigado. Alvani Responde, você pode encontrá-lo também nas redes sociais, né? E agora como Alvani Assessoria, mas já durante a semana você vai procurar Alvani Responde e vai encontrar também, né? São vários os temas que o Alvani tem discutido, inclusive polêmicos, né? Muita gente, né, dá uma dorzinha de cotovelo nos caras aí, né? Mas por quê? Então tenha coragem de ir, responder e ser popular e falar a verdade. A verdade não dói, ela arde, aí arde e passa.